com a diretora da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, dentro da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Elizabeth Weiderpaz, bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia. Bom, a senhora... Me escutam? Sim, a gente lhe escuta e quer tratar desse tema importante com a senhora e desse alerta que a gente já vem fazendo desde o programa anterior aqui, dizendo, a gente vai falar sobre um tema que infelizmente atinge muitos de nós, ou pela família, ou por familiar, ou por amigos, enfim, todo mundo conhece alguém que recebeu o diagnóstico de câncer, ou que eventualmente faleceu por decorrência de um tratamento de câncer. E a senhora faz um alerta mais profundo, que é o diagnóstico e o tratamento são uma coisa, que vão impactar e muito nos próximos anos, mas o que é possível fazer antes disso? O que é possível fazer para a prevenção dos casos de câncer que crescem exponencialmente aqui no Brasil? A senhora conhece bem o Rio Grande do Sul e a nossa população também mais envelhecida. Quais são os cuidados especiais que é necessário ter aqui no Rio Grande do Sul para a nossa população para evitar casos de diagnóstico ou de câncer nas suas formas mais cruéis? Muito obrigada pela pergunta, e esse é realmente uma questão essencial para toda a população, incluindo a população do Rio Grande do Sul. Primeiramente, algumas palavras sobre a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde. Essa é a única agência de pesquisa das Nações Unidas dedicada à saúde e especificamente ao câncer. Então, nós somos um grupo de mais de 400 pessoas que se dedicam todos os dias, todas as horas de cada dia, de cada ano, para identificar as causas de câncer e identificar formas de prevenir, rastrear e detectar precocemente os cânceres. Porque um câncer que é diagnosticado em um estado preliminar tem muito mais chances de ser tratado de uma forma curativa. Você tem razão. Desculpa. Até 50%... Diga. Não, desculpa, eu achei que a senhora tinha terminado a resposta. Pode continuar, por favor. O que nós sabemos hoje, os dados que vêm da nossa organização, que é uma organização que tem 60 anos de história esse ano, é que até 50% de todos os casos de câncer no mundo, e incluindo no Brasil, podem ser prevenidos. Então, isso é uma percentagem imensa. 50% de todas as pessoas que sofrem e que morrem de câncer podem evitar essa doença. E o que nós sabemos dessas causas de câncer que afetam muitos gaúchos e gaúchas? Primeira causa, o tabagismo. O consumo de cigarros de todas as formas, o consumo de tabaco em toda e qualquer forma. Isso responde por mais ou menos 20% de todos os casos de câncer no Brasil e no mundo. A gente sabe que no Brasil existe uma diminuição do consumo de tabaco, mas ainda nós estamos longe da eliminação do uso de tabaco como um problema de saúde pública. Então, 20% de todos os casos de câncer podem ser prevenidos simplesmente evitando o uso de tabaco, o uso ativo, quer dizer, a pessoa fumando ela mesma, e o uso passivo, isso é, a pessoa sendo exposta ao tabaco em situações sociais, em bares, restaurantes, a fumaça dentro de casa, a fumaça nos locais de trabalho, etc. Outro fator muito importante é a obesidade, é o sobrepeso e a obesidade. Nós sabemos que hoje, no Brasil e no Rio Grande do Sul, existem mais pessoas com sobrepeso e com obesidade do que pessoas que têm um problema de desnutrição com um peso menor do que elas deviam ter. A obesidade ela é relacionada com uma vasta gama de tipos de câncer. Então, manter um peso saudável é absolutamente essencial. Evitar o sobrepeso e a obesidade. Um outro fator muito importante no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul é o consumo do álcool.
O álcool é relacionado com cerca de 8% de todos os cânceres a nível mundial, incluindo no Brasil. O álcool, ele não previne nenhuma doença. Existia um mito, até alguns anos atrás, do que uma consumação limitada de álcool poderia prevenir problemas cardiovasculares. Isso não é cientificamente provado. Então, todo e qualquer consumo de álcool aumenta o risco de câncer de uma maneira muito significativa, incluindo em mulheres, que é uma coisa que as pessoas normalmente não sabem. Que, por exemplo, o câncer de mama, o câncer do seio, cerca de 10% desses cânceres são diretamente associados ao consumo do álcool. No Rio Grande do Sul também, onde as pessoas apreciam o mate, que é uma coisa que eu também aprecio, o consumo de mate a temperaturas extremamente elevadas, o mate muito quente, é uma causa direta de câncer de esôfago e deve ser evitado. Então, claro, continuar desfrutando do mate, mas com temperaturas que não sejam extremamente altas. Outra recomendação é o consumo de carne vermelha e de carne embutida, salsicha, presunto, tudo que leva uma quantidade grande de conservantes e de produtos químicos deve ser consumido em quantidades pequenas e com moderação e não todos os dias da semana. Todas essas recomendações estão publicadas no nosso sítio web e na página que se chama o Código Latino-Americano contra o Câncer. Código Latino-Americano contra o Câncer. E nesse código, nós definimos de uma forma clara todas as medidas individuais, coletivas e em termos de legislação para diminuir os casos de incidência, de ocorrência, de incidência do câncer e também de mortalidade no Brasil nos próximos anos. Entre essas medidas de prevenção, eu quero chamar a atenção para outras também, além dessas que a senhora citou e explicou, e gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre elas, como amamentar, evitar fumaça de carvão mineral ou lenha e conversar com profissionais da saúde sobre a bactéria Helicobacter pylori. Sim. Obrigada por essas perguntas. Sim, absolutamente você tem razão. Eu também gostaria de citar a vacinação. Cerca de 20% de cânceres a nível mundial, em certas regiões do mundo, e cerca de 10% pelo menos de cânceres, por exemplo, no Brasil, são causados por infecções. E essas infecções, a primeira causa de infecção é o vírus do papiloma humano, o HPV. E, por sorte, hoje nós temos vacinas contra o HPV que são eficazes e que diminuem, na verdade, elas praticamente eliminam o risco de desenvolver, por exemplo, o câncer de colo uterino. Essas vacinas são de alta qualidade e são recomendadas a adolescentes, principalmente meninas, mas também meninos em regiões onde a vacina está disponível, que eles recebam essas vacinas pelo menos uma dose. Então, isso vai garantir que nós eliminaremos o câncer de colo uterino como um problema de saúde pública no Brasil e a nível mundial nas próximas décadas. Então, uma recomendação absoluta, utilizar a vacina de HPV contra todos os cânceres causados pelo vírus de papiloma humano. Amamentação, sim. A amamentação é uma forma de prevenir o câncer de mama. Claro, não todas as mulheres têm filhos. Existe uma proporção das mulheres, e eu incluída, que optam por não terem filhos por diversas razões. Mas das mulheres que optam por terem filhos, a amamentação é recomendada não só pelos benefícios imunitários para a criança, mas também pelos benefícios para as mulheres, porque existe uma diminuição do câncer de mama nas mulheres que amamentam, e mais longa a amamentação, maior a proteção contra o câncer de mama. Em relação à exposição a fumos ambientais, por exemplo, o respirar o fumo de queimadas ou de lenha usadas em chaminés ou fogos de chão, tudo que é respirado no pulmão, todas as partículas sólidas que são respiradas no pulmão incluem substâncias tóxicas e cancerígenas. Então, evitar de todas as formas a respiração
de fogo de queimada ou de fogo, de cozinha de chão, ou cozinha de... quando você faz churrasco, etc., evitar de respirar essa fumaça, porque ela é uma fumaça tóxica, pode causar, com a exposição crônica, câncer de pulmão. Quais são hoje, quantos são os tipos de câncer hoje? Porque a gente fala câncer de mama, esôfago, alguns que a senhora já citou aí, pulmão, mas mesmo pegando o exemplo de mama, tem dezenas de variações, né? Quantos são hoje, quais as possibilidades de câncer hoje estudadas? Muitíssimas. Até alguns anos atrás, nós falávamos de câncer de mama como uma entidade única, um tipo de câncer que era definido pela localização anatômica. Agora, nós falamos de vários tipos totalmente diferentes em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, em termos de prognóstico, e a única coisa que eles têm em comum é que eles estão localizados numa mesma parte anatômica, por exemplo, o câncer de mama. De forma similar, cânceres em outras partes do corpo também eles são subdivididos em vários tipos ou subtipos patológicos e que também têm tipos de diagnóstico e de tratamento muito diferentes. Então, se você colocar todos os tipos de câncer de acordo com as novas classificações, são 2.000 tipos. Então, são realmente uma variedade, é uma família de doenças, né, afetando o corpo humano, e o que elas têm em comum, então, é uma multiplicação desregulada da divisão celular. E essa divisão que não é controlada causa um tumor, sendo um tumor sólido, de crescer em tamanho, ou um tumor chamado líquido, ou tumor de células sanguíneas, de se multiplicarem ou morrerem de uma forma não controlada. E a prevenção em relação a exames, né? Quais são os exames que precisam ser feitos? E há uma deficiência, né, em estimular com que as pessoas façam esses exames quando eles são exigidos pelos próprios médicos, né? Estimular com que o sistema de saúde disponibilize esses exames periódicos para que a pessoa possa acompanhar e detectar já no início, a tempo de que o tratamento permita a cura, né? Ou uma sobrevida mais prolongada do paciente com câncer. O que está falhando, né? Para que se façam mais esses exames. Inclusive eu incluo aqui, inclusive eu cito o painel genético, né, que aos poucos eu tenho visto que está sendo mais pedido, mas é algo que acredito que no futuro todo mundo vai fazer. Muito obrigada por essa pergunta. Bom, para começar, o Brasil é um país desenvolvido em muitos sentidos, comparados com outras regiões E o Rio Grande do Sul é uma região do Brasil privilegiada e bastante desenvolvida em termos de acesso a serviços preventivos, a serviços de saúde, a diagnóstico e tratamento do câncer. Então, o Rio Grande do Sul é, de certa forma, bravo, está seguindo muita... A situação está indo num bom sentido, em particular pela disponibilidade, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, do SUS, do programa de rastreamento de câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino ainda é um problema no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas existe uma forma eficaz de detectar precocemente, principalmente para as mulheres que não foram vacinadas. A vacina contra o HPV, está disponível há 20 anos no mercado internacional, mas no Brasil ela começou a ser distribuída de uma forma populacional um pouquinho mais tarde, mas agora a maioria das adolescentes tenham acesso, mas as mulheres de 30 ou mais anos, muitas delas ainda não tiveram acesso a essa vacina. Então, nesse caso, principalmente as mulheres não vacinadas, o rastreamento de câncer de colo uterino, seja por exame de Papa Nicolau, o exame citológico, ou pela detecção do vírus na cervix do útero, no colo do útero, ainda é uma forma fundamental para diagnosticar precocemente e prevenir o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Primeira coisa, isso é acessível
a todas as gaúchas que vão ao sistema primário de saúde no SUS têm acesso gratuito ao diagnóstico de rastreamento de câncer de colo de útero. O segundo tipo de diagnóstico que funciona e salva vidas é a mamografia. Então, a gente sabe que nas mulheres, no câncer de mama é o câncer mais importante. Então, claro, prevenir o câncer, se a gente pode, o mais possível, evitando a obesidade, evitando o álcool, evitando o fumo, etc. Mas a gente sabe que a metade dos cânceres de mama ocorrem em mulheres que não têm nenhum fator de risco. Então, o rastreamento por mamografia, ele é recomendado e ele é disponível também no Sistema Único de Saúde ou em outros sistemas paralelos. Então, para as mulheres, principalmente acima de 50 anos até os 74 anos de idade, uma mamografia a cada segundo ano, quer dizer, faz um ano por um ano, volta a repetir no ano seguinte, salva vidas. Então, seria importante que, principalmente as mulheres gaúchas, tomem conta, então, de fazer a mamografia de uma forma regular. A senhora está falando aí sobre o SUS, e a senhora estudou aqui no Rio Grande do Sul, é brasileira, embora esteja há bastante tempo já trabalhando nas Nações Unidas, né, e vendo o Brasil de fora. Hoje o SUS resolve o que a gente tem em relação a diagnósticos. Por exemplo, essa semana saiu um dado de que 220 mil pessoas mais ou menos aguardam exames ou procedimentos aqui no Rio Grande do Sul pelo SUS e que aí acabam retardando o diagnóstico ou que precisam de um especialista e não conseguem esse especialista para tão cedo. Qual é a sua avaliação hoje do que a gente tem à disposição de serviços de saúde para essa população que não tem o plano de saúde, que precisa dos serviços públicos? O SUS, sem nenhuma dúvida, é um dos maiores sucessos a nível internacional em termos de disponibilidade de serviços de saúde para uma população tão grande como a população brasileira. Existem muito poucos outros sistemas de saúde, provavelmente nenhum sistema de saúde tão abrangente para uma população de um tamanho tão grande como o SUS. Então, primeira coisa a dizer, eu dou muito apoio ao SUS e eu acho que muitos progressos foram feitos nas últimas décadas. Existem desafios, claro que existem desafios. É um sistema complexo que trata de problemas extremamente complexos, custosos, e o financiamento não é à altura que ele deveria ser para atender todas as necessidades a nível populacional. E existem desafios, e esses desafios têm que ser tomados a sério, e eu espero que a administração a nível federal, estadual e municipal vão conseguir trabalhar juntos, porque é um sistema único, para responder a esses desafios. Isso tudo dito, o sistema não funciona talvez de uma forma tão rápida e o acesso a especialistas, como o governo federal ressalta, ainda é um desafio, mas eu acho que existe um diálogo a nível nacional de como melhorar essa situação. Existe o programa Mais Especialistas, que foi lançado recentemente pelo governo federal, e esse programa, então, visa aumentar o número de especialistas para atender para diminuir esse gargalo em termos de diagnóstico e acesso a especialistas. O diagnóstico tardio de câncer no Brasil, ele é um problema, e as filas de esperas têm que ser diminuídas. Então, isso é um dos gargalos maiores do sistema de saúde hoje no Brasil. Isso dito, existem iniciativas, como a iniciativa de criar um Centro Nacional de Patologia, porque patologia é um dos gargalos do Sistema Único de Saúde, e centralizar os organismos que têm dificuldade em recrutar e fazer o diagnóstico patológico de uma forma rápida, então de ter um mecanismo central para resolver esse problema. E também os avanços tecnológicos, como o uso de inteligência artificial no diagnóstico de doenças, particularmente em patologia, em radiologia, ele vai diminuir o gargalo. Isso tudo é um processo contínuo de melhoras
E eu sou muito otimista que a gente vai observar melhoras nos anos que vêm. Mas o sistema público de saúde, o SUS, não é perfeito, mas para uma população do tamanho do Brasil e dado o orçamento extremamente limitado que ele recebe hoje em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, ele ainda responde de uma forma melhor que na maioria dos outros países do mundo às necessidades do povo brasileiro. Diretora, a senhora costuma dizer que há uma pressão, e nós sabemos que há uma pressão econômica muito forte em decisões de governos, inclusive por uma das políticas públicas que podem ajudar nessa prevenção, que é cobrar mais imposto daquilo que faz mal à saúde e tem risco comprovado de provocar câncer. Além da indústria do tabaco, né, que outras indústrias que pressionam e acabam atrapalhando este combate, esta prevenção ao câncer, principalmente nesses tipos de cânceres que a gente percebe agora que afetam mais esta geração, que foi exposta a determinados produtos, a determinados ambientes que aumentam este risco. Obrigada. Essa é uma questão absolutamente fundamental. Então, a indústria do tabaco foi a indústria que desenvolveu todas as técnicas para lutar contra o aumento de impostos para produtos não só nocivos, mas produtos que matam. Então, hoje, de 100 pessoas que fumam, 50 pessoas vão morrer por uma causa diretamente associada ao tabaco. Então, se o produto, nesse caso, tabaco, for utilizado como os industriais propõem, a mortalidade é de 50%. E mesmo assim, a indústria do tabaco conseguiu desenvolver técnicas nas últimas décadas para fazer oposição a todo o aumento de taxação, a limitação do uso de tabaco, as medidas que fazem com que o tabaco continue a ser vendido por um preço baratíssimo, e que incentivando as pessoas e principalmente os adolescentes a consumir e se tornarem aditos. As técnicas desenvolvidas pela indústria do tabaco foram adotadas pela indústria do álcool, das bebidas alcoólicas. Elas copiaram e repetiram exatamente as mesmas técnicas. Então, a indústria do álcool é uma indústria poderosíssima, com um lobby fortíssimo na maioria dos países do mundo, incluindo no Brasil, mas também os países europeus, América do Norte, Ásia, etc. Seguido pela indústria da nutrição ou da má nutrição, vamos dizer, dos alimentos ultraprocessados. E no Brasil vocês têm a figura científica de mais renome em termos de estudo em alimentos processados no mundo, que é o professor Carlos Monteiro, da Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública. Então, eu convido vocês a fazer uma entrevista específica com o professor Carlos Monteiro sobre os alimentos ultraprocessados e as técnicas da indústria de limitar toda a legislação que deveria ser implementada no Brasil e em outros países para aumentar as taxas em alimentos ultraprocessados. E por alimentos ultraprocessados são todos esses alimentos que, na verdade, não são alimentos, são um coquetel de produtos químicos, e a maioria deles em composição produtos tóxicos e carcinógenos. A gente também tem a indústria dos produtos agrotóxicos, pesticidas, herbicidas e outros produtos químicos utilizados em indústrias que são carcinogênicos. Eu quero pedir que a senhora fale um pouquinho mais sobre dois temas que a senhora passou aí. Primeiro, o chimarrão com a temperatura muito alta, a temperatura da água, né, que causa o câncer de esôfago, e também a fumaça. A gente fala do Rio Grande do Sul, né, que a senhora conhece bem, o churrasco, o uso de lenha. Quais são os dois cuidados em relação a esses dois temas? Bom, muito obrigado. Chimarrão. E aqui, então, eu adoro chimarrão, tomo chimarrão e entendo a importância cultural do chimarrão na região sul do Brasil, e eu aprecio enormemente esse papel cultural. Mas o que pioneiros como o professor César Vítora, da Universidade Federal de Pelotas, junto com o professor Fernando Barros
E também agora as pessoas que continuam a fazer pesquisa nesse sentido, por exemplo, o Dr. Bernardo Lessa Horta, também da Universidade Federal de Pelotas, demonstraram que a temperatura do chimarrão, quando ela é muito alta, no sentido de queimar a mucosa da boca e a mucosa do esôfago, e não só do chimarrão, de todas as bebidas muito quentes, como o chá muito quente, o café muito quente, as comidas muito quentes, esse efeito de queima do esôfago de uma forma contínua, muitos anos seguidos, ela predispõe ao desenvolvimento do câncer de esôfago. E a gente sabe que o câncer de esôfago é um câncer muito importante no Rio Grande do Sul, é um câncer muito difícil de tratar e com uma mortalidade muito grande. Então, por favor, continuem a desfrutar do chimarrão, mas em temperaturas que não sejam extremamente elevadas. Então, com temperaturas que sejam mornas, quentinhas, mas não tão quentes que queimem a mucosa do esôfago e da boca. Em relação à lenha, então, como eu falei, o problema e também o churrasco tem esse fator cultural extremamente importante no Rio Grande do Sul, e a lenha, a aspiração da lenha e das substâncias que existem na lenha, partículas, que a gente chama de substâncias, de partículas de diferentes dimensões, quando absorvidas pelo nariz e pela boca e que vão para o pulmão, elas são carcinogênicas. Então, as pessoas devem evitar respirar a fumaça, usando ventilador ou usando outras coisas para afastar a fumaça. Já que a gente está falando de churrasco, só lembrar que a carne deve ser consumida com moderação, porque a carne vermelha, em particular a carne conservada, como salsichas, embutidos, que contém produtos químicos, se consumidas em quantidades elevadas de forma diária, ela também aumenta o risco de câncer. Então, consumir de uma forma moderada, quer dizer, não todos os dias da semana, e também não queimar, né? Não comer aquela parte queimada da carne ou do churrasco, porque ela também aumenta o risco de câncer. Nós lhe agradecemos, ficaríamos algumas horas ouvindo a senhora. Muito obrigada. Várias perguntas pendentes, diretora. Muito obrigada. Acho que traz um alerta para todos os nossos ouvintes nesse início de ano, né? Aquele momento que a gente faz as listas das coisas que quer mudar, dos hábitos. E eu confesso para a senhora que fui ler as 17 diretrizes ali do Código Latino-Americano e pensei que seriam coisas muito complexas, mas são coisas... na escrita, claro, muito fáceis, que precisam mudar no hábito, o que torna tudo muito difícil, mas são as coisas que a gente está acostumado a ouvir, só que precisa colocar em prática. Lhe agradeço muito por conversar conosco nessa manhã. Um bom 2026 para a senhora. Muito obrigada. Feliz ano novo para todos vocês. Elizabeth Weider Paz. Ela é diretora da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde e nos traz esses alertas importantíssimos para esse início de 2026, para a nossa saúde.